Olá, donos e donas de empresa. Eu sou Ronan Delfim, host do podcast O DonoCast. E nesse episódio, para a gente tem um significado muito importante. É o episódio 020. Vocês não têm ideia do tanto que eu e Dani idealizamos esse podcast, o DonoCast, o tanto que a gente, de certa forma, protelou começar a gravar esses podcasts, porque a gente queria algo que realmente fosse relevante para você que está nos assistindo. A nossa ideia é que o podcast dure aproximadamente 1h30, mas que você demore 3 horas para ouvir, porque a gente quer trazer conteúdos, insights aqui que você vai dar pause, peraí, deixa eu anotar aqui o que eles falaram para eu tentar aplicar aqui na minha empresa e tudo. Enfim, esse podcast é para você que é dono e dono de empresa. É um podcast de empreendedorismo real, no qual a gente aborda assuntos que a gente sempre quis conversar com empreendedores, mas que durante a consultoria não dá tempo, não é objetivo. Então, esse podcast, graças a Deus e há muito trabalho, né, Dani? Chegamos no episódio 020. E esse episódio não podia ter convidados mais especiais, porque são empreendedoras de sucesso. Deixa eu te falar, as nossas convidadas, a empresa delas está completando 10 anos de existência. Isso, com certeza, é sucesso. Deixa eu só te trazer uma informação aqui do IBGE. Segundo o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 80% das micro e pequenas empresas não completam 1 ano de existência. E 60% das que passam de 1 ano, 60%, ou seja, 80% já ficou para trás no primeiro 1 ano. E das que passam de 1 ano, 60% não chegam aos 5 anos de existência. Então a gente está com empreendedoras aqui que, com certeza, pelo simples fato, além de outros fatores, mas pelo simples fato da empresa delas estar completando 10 anos esse ano, elas podem sim ser consideradas empreendedoras de sucesso. E hoje o nosso podcast é para a gente analisar toda a jornada ao longo desses 10 anos. Elas vão compartilhar aqui vitórias, conquistas, perrengues, porque aqui é empreendedorismo real e elas são empreendedoras reais. Dani, muito bem-vinda ao nosso podcast, que eu sei que também é host junto comigo aqui. Episódio 020, hein, Dani? Quanta coisa, hein? Tinha que ser com um tom de celebração, viu, gente? Porque temos motivos, as duas empreendedoras conosco aqui, daqui a pouquinho elas vão se apresentar para vocês. E 10 anos não é para qualquer um, não. Tem receita de bolo? Será? E elas vão compartilhar muita coisa conosco. Eu queria dar as boas-vindas a vocês, Lidiane e Lídia, muito bem-vindas. Obrigado por terem aceito o convite. E eu vou pedir para vocês se apresentarem para a gente. Fala um pouquinho quem são vocês, como que surgiu essa ideia de empreenderem juntas. Primeiramente, obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, eu sou a Lídia, ela é a Lidiane, é a dupla dinâmica, né? Até sonoramente fica legal, né? Lídia e Lidiane, Lídia e Lidiane. Muitas pessoas perguntam se nós somos irmãs. É mesmo? Mas de alma, né? Então, eu sou a Lídia, eu sou mãe do Davi e do Gabriel, esposa do Hildon, sou terapeuta ocupacional, formei em 2004, então esse ano estou completando, além dos 10 anos da Desenrola, 20 anos de formação. Ronan é meu veterano na faculdade. Verdade. Aí começa a entregar a idade. É. Divulga só a sua, por favor. Então, nossa, peraí que eu me perdi, gente. Corta aí. Terapeuta ocupacional, 20 anos de formada. E aí? 10 anos de Desenrola. Isso aí. Especializei em desenvolvimento infantil. Então, essa é uma grande paixão minha e da Lidiane, que é o desenvolvimento infantil. Por isso, nós abrimos uma clínica, né, especializada em desenvolvimento infantil. E vou passar a palavra para a Lidiane para falar sobre ela.
Então, também agradeço muito, tá? Estar aqui é um privilégio pra gente, né? Principalmente com vocês que fizeram parte dessa trajetória. Então, a gente tem muita gratidão por tudo que, né? A nossa parceria ali, tudo que nós fizemos juntos, né? Contribuiu pra gente chegar até aqui. Meu nome é Lidiane, sou fonoaudióloga, 18 anos, tenho 18 anos de experiência. Sou especialista em distúrbios da fala e da linguagem. E gosto, né, dessa área do empreendedorismo, sempre gostei, sempre fui uma adolescente, uma jovem que sempre quis mais na profissão, sempre corri atrás. E nesse meio do caminho, né, surgiu uma necessidade nossa, eu e Lídia, nós nos encontramos, nos conhecemos, a gente já se conhecia por nome, não nos conhecíamos pessoalmente. Alguns pacientes, né, em comum. E a gente se encontrou em um espaço, em uma clínica. E quando a gente se encontrou, a gente logo já se conectou. Tem gente que é assim, né? Quando a gente encontra, o santo bate, alguma coisa assim. Ela não foi, assim, não nasceu uma amizade, nasceu uma conexão profissional, não nasceu uma amizade. Né? Tá. Assim, a gente se gostava muito, gostava uma da outra, mas a admiração era muito mais profissional, não tinha uma relação ali fora da clínica, do ambiente profissional. E aí, várias coisas foram acontecendo e surgiu a necessidade da gente criar um espaço juntas, assim. Muito mais, partiu muito mais da Lídia, esse desejo, ela iniciou, né, ela trouxe esse desejo que estava no coração dela, e eu falei, tá, então vamos lá, vamos ver se vai dar certo, As né? duas com vontade, assim, de empreender. Eu estava quietinha. A Lidiane estava acomodada. Eu estava quietinha. Quietinha. No meu canto, já tinha saído e já tinha tido uma experiência que não... Com um pouco de medo, né? Isso. Aquela coisa. Aí ela ficava, eu vou encontrar um lugar pra gente se unir. E aí eu ficava, tomara que não encontre. Mas eu fui, Ai, continuei. não, acho que não vai não, deixa eu quietinha aqui, deixa, né, a mineira, né, deixa eu quietinha. E quando ela encontrou o espaço e me chamou, quando eu entrei, eu falei assim, é isso. Isso foi em que ano? 2014. Foi em junho de 2014. Vocês encontraram o local. E muito rápido. É mesmo? Meu esposo passou na frente da casa, viu a placa, assim, o empreendedor que estava lá antes saiu à noite, de manhã ele viu a placa, nós já entramos em contato com o proprietário e alugamos. Tá. Muito rápido. Deixa eu fazer um adendo aqui, porque como eu prometi, vocês vão contando a história, a gente vai interrompendo, analisando algumas coisas. Gente, a escolha do local, ela define até o perfil de cliente que você vai ter. Por exemplo, se você vai atender um perfil de cliente, a sua empresa tem como objetivo atender um perfil de cliente que depende de ônibus para se locomover, você tem que escolher um local de muito fácil acesso para quem está de ônibus. Se você vai escolher atender um público que prioritariamente se desloca usando carro, você tem que escolher um local com facilidade de estacionamento, de acesso para quem usa carro. Se você vai... Então, a escolha do local já define o público que você vai querer atender. Na verdade, até o contrário. Você define o público para depois escolher o local. Porque, senão, você pode estar dificultando o acesso daquele perfil de público à sua empresa e já está dificultando empreender. Então, fenomenal aí essa importância de escolher. Eu sei onde que a Desenrola, sei que a maioria que frequenta lá vai de carro e ali o que não tem é problema de estacionamento, facílimo acesso, num bairro muito próximo ao centro. Isso mesmo. Né? Muito próximo ao centro. Escolheu o ponto de vocês foi seu marido, Hildon. O Hildon, ele viu... Que é empreendedor, né? Dentista, tem, né, a clínica dele, então ele já teve um olhar, poxa, peraí, acho que aqui vai ser legal. Ah, legal. Peraí, rapidinho. Inclusive, deixa eu
comentar aqui uma coisa que é essencial na vida do empreendedor, é a rede de apoio. Lidiane estava falando aí que quem cutucou ela foi a Lídia e tal. E como que foi em casa? Como que foi em casa? Porque o seu marido também empreende também e tudo. Quando você contou em casa e quando você contou em casa, como é que foi a reação? Vai mesmo, não vai? E aí? Então, isso foi um ponto marcante da nossa parceria, né? Porque eu sou mãe da Manuela e do Samuel. E na época, a Manuela tinha 5 anos e o Samuel estava com 6 meses. Não. Nós assinamos o contrato de locação, eu com o Samuel amamentando e assinando, segurando ele, assinando o contrato. E o Davi, né, estava com 3 aninhos, 2 anos, o Davi agarrado na perna da Lídia. E isso Nossa. é uma história que a proprietária do imóvel, todas as vezes que ela encontra com a gente, ela marcou, lembra. ela lembra. Como que as meninas, como que elas estão tendo coragem de fazer isso, né, com criança pequena, eu com duas crianças pequenas, a Lídia com o Davi muito pequenininho também. Então, não foi fácil essa decisão, pensando nisso, né, no momento que a gente estava da maternidade, da vida profissional. E quando eu levei para o meu marido, né, que eu gostaria que eu tinha recebido, né, essa proposta, ele olhou para mim e falou assim, será que não dava para a gente fazer isso ano que vem, esperar mais um pouquinho? Eu falei, não, é agora, nós encontramos o lugar perfeito e é agora. Tem que ser... Ela bancou a escolha dela. Foi Bancou. tema do podcast passado, né? 19, escolhas. Eita, falei também dessa questão de ser mãe, elas são mães também, ser mãe, equilibrar a questão de ser empreendedora, né? Porque eu falei no podcast passado, para quem não assistiu, gente, vai lá que tá bem legal, da questão de que foi um desafio para mim, como mãe de primeira viagem. Poxa, eu me realizo como empreendedora, como profissional, mas eu me realizo também como mãe. Eu quero tentar equilibrar as duas coisas. E a rede de apoio ajuda muito. Muito Fundamental. fundamental. E aí todo mundo fica feliz, né? Imagina a logística que coisa foi boa. para vocês estarem aqui hoje, participando, Eu e nem se não acredito que eu fosse estou- essa rede de Nem apoio. acredito que eu estou sentada. É sempre Que um foi- evento, né? Sempre um evento, tudo. Tá, Vale, então, Mas vale lembrar que a gente, como surgiu essa oportunidade e necessidade, nós não estávamos preparadas financeiramente para isso, Sim. de forma alguma. E essa rede de apoio, né, do esposo, né, foi fundamental também. Então, assim, seja esposo, esposa, pai, mãe, alguma rede de apoio, né, a pessoa tem que ter para empreender. Isso. Isso é importante. E aí começou o negócio. Na época tinham quantas salas? Tinha eram menos quantas do que pessoas? Não, peraí. Tem uma coisinha antes disso, tem Ai, mais ai, ai, coisa. lá vem. Nós procuramos sócias. Ah, é? Aham. Sim, Ah. porque a gente não acreditava na gente, nós duas somente, para levar um negócio tão grande, né? Porque quando nós encontramos o espaço, era um espaço grande, com muitas salas. E não passava na nossa cabeça ficarmos só nós duas. Então, a gente começou a procurar sócias. E muito pela questão financeira mesmo, né? Muito Que pela- a casa não tinha como a gente entrar com a clínica, ela tinha que fazer reforma. Então, nós procuramos sócias. E aí, como é que foi? Ninguém aceitou. Sério? Tá vendo? Quem não quis, ó, perdeu. Ninguém Quem não quis aceitou. perdeu. Eu imagino que aquelas pessoas que naquela época vocês propuseram sociedade, vendo agora, falam, ai meu Deus do céu, por que eu não entrei nessa, né? E Mas tudo. também tem muito perfil também, né? A gente viu que algumas pessoas que não aceitaram estão em outra área, sabe? Sim. Outro Então tem perfil. essa questão do perfil do empreendedor também. Eu vou até pedir o Luquinho aqui, pessoal aqui da ME, para colocar aqui na tela um livro que eu sou fã demais, que realmente mostra a realidade empreendedora, que chama O Mito do Empreendedor. Ali conta o porquê que muitos negócios fracassam e o que você pode fazer para vencer.
fica a sugestão de leitura, tá? E lá fala, já citei aqui em outros episódios, que toda empresa precisa de três perfis diferentes para dar certo. O empreendedor ou a empreendedora, que é aquela pessoa que tem um perfil que gosta um pouco mais de risco, que é um pouco mais criativa, que está sempre querendo ir para frente, crescer, expandir, mas em compensação não é tão bom na parte de controle financeiro, de planilhas, que não sei o quê. Eu acho que vocês já estão se identificando aí. Sim, somos a tampa e a panela. E também, lá no Mito do Empreendedor, fala da necessidade de ter alguém com perfil gestor, alguém com perfil de administração, que é aquela pessoa um pouco mais avessa aos riscos, não gosta tanto de correr riscos, gosta de ter mais controle, adora planilhas, Nossa, números. E também aquela pessoa com perfil técnico, que é aquela pessoa que vai fazer a atividade fim da empresa. E aí, é possível alguém ser empreendedora e também ter um perfil técnico, é possível alguém ter perfil gestor e também perfil técnico, mas é praticamente humanamente impossível quem é empreendedor também ter perfil de gestor. E aí? Já deu para, pela reação de cada uma aí, identificar. Lídia mais empreendedora, Lidiane mais gestora? É isso? E como são tomadas as decisões, lá desde o começo, sobre o rumo que a Desenrola ia tomar? Como é que é isso no dia a dia? Na verdade, é o contrário, né? É o contrário? É o contrário. Então vamos lá. Então você que estava resistente em empreender no começo, você que é o perfil empreendedor. Sim. Olha, que massa. E aí, como é que são tomadas as decisões para manter essa... Porque, gente, a gente está falando que a Desenrola está fazendo 10 anos. A sociedade está fazendo 10 anos. Isso também é um caso, assim, raríssimo. Muitas empresas que chegam aos 10 anos de existência trocaram de sócios à medida que foram crescendo. Como é que é para manter uma sociedade por 10 anos? E aí? O que vocês consideram fundamental? Fundamental é o caminho da verdade e do respeito. Sim. Primeira coisa, né? Nós sempre fomos muito verdadeiras uma com a outra, sem muito mimimi, sem muito, né, ficar treinando para falar, mas não, a gente fala e resolve, né? E resolve na hora também. Isso aí é importante. Não deixar para depois. Não deixar para depois. Por que você acha isso importante, Lídia? Eu concordo que é, mas explica aí, por que você acha que é importante não deixar para depois? Porque às vezes o sócio pode estar pensando, ela está agindo assim, está falando assim, o que está acontecendo? Então, para deixar as coisas claras mesmo. Então, se tem alguma coisa para resolver, tem que ser na hora, por telefone, quando é muito importante é por telefone, pessoalmente, e a gente vai resolvendo todos os dias, na verdade. Entendi. Não é semanalmente, nem reunião mensal, são todos os dias, tem coisas para resolver entre vocês. E na sua opinião, Lidiane, o que é fundamental para essa sociedade durar tanto tempo? Confiança. Confiança? Eu acho que a gente confia muito uma na outra. Porque a gente tem os papéis lá dentro, né? O que cada uma cuida mais, igual você falou, conforme o perfil. E com isso, uma confia na outra. Então, eu acho que isso foi fundamental também, né? Sim, sim. Agora, eu me recordo que lá em 2016, vocês entraram em contato com, na época, chamava RD. Sim. Sim, A RD. Tutorianos chamava RD. RD. Não é? RD. E vocês, havia um desafio, ou era desafio de crescimento, negócio, a clínica, lembrando, né? A clínica Desenrola, o foco dela é desenvolvimento infantil, não é isso? Sim. Então, elas nos procuraram para vencer algum desafio. Qual que era o desafio que vocês estavam enfrentando naquela época, lá no segundo ano de existência? Quando nós começamos sem planejamento, né? Tinha o local, tinha a vontade, tinha o amor, a paixão, o conhecimento. Não tinham mais sócios, né? Não tinha mais sócios. Eram só nós duas mesmo. Tinha equipe já formada, mas nós não tínhamos experiência nenhuma
gerir, né, em organização. A gente não aprende isso na faculdade, né, da área da saúde, que eu acho que é um ponto fundamental, né, que deveria, né, até a gente aprender. Então, nós procuramos vocês que a gente precisava entender a clínica e crescer, né, saber os caminhos para onde organizar. Também, né? Organizar e aprender a fazer a gestão daquilo que a gente tinha conquistado até então, né? Agora eu falo para vocês, eu confesso a vocês, eu tenho até vergonha daquela consultoria que foi prestada há esses anos, né? Tantos anos atrás. Graças a Deus a gente inovou, né, Ronan? A gente desenvolvemos muito. Mas eu me recordo do trabalho que a gente executou muito pautado em desnudar as áreas do negócio, entender a clínica como um negócio, que é um desafio de vários empreendedores, né? De vários donos e donas de negócio. Eu tenho uma escola, por exemplo, é amor, é paixão, minha escola, mas não tem a visão de que é um negócio. Eu não sei se era o caso, mas a partir do momento que a gente desnudou e pegou e estudou, isso aqui está funcionando, isso aqui não está funcionando, vamos focar a energia aqui, desenvolvendo os planos de ação, eu me recordo da dedicação delas, ou não? Tá, aí você falou uma coisa, que eu quero dar um recado. Muitas vezes os prestadores de serviço, principalmente, quem não vende produto, vende serviço, costumam falar assim, eu tenho uma clínica, eu tenho um escritório. Não, você tem uma empresa no formato de clínica, você tem uma empresa no formato de um escritório. Eu vejo vários arquitetos, advogados, que não ainda entenderam, vários médicos, dentistas, que ainda não entenderam que o consultório dele ou que o escritório dele é um negócio e não encaram como um negócio. E o que eu acho interessante, relembrando aí as épocas da RD, quero falar duas coisas, que quando vocês nos chamaram lá, é porque eu percebi que tinha caído a ficha, que só paixão, só ser muito boas fonoaudiólogas, terapeutas ocupacionais, não seria suficiente para levar vocês para o próximo nível. Justamente. E aí o Falcone tem uma frase que eu gosto demais, que não foram as habilidades que te trouxeram até aqui que vão te levar para um próximo nível. Sim. Né? E uma coisa que a Dani falou aí, antes de passar a palavra para vocês também, é que há um tempo atrás, eu meio que divido o tempo aqui antes da pandemia e depois da pandemia. Um pouco antes da pandemia, eu virava para a Dani e falava assim, Dani, que vontade de chamar de volta os primeiros clientes que a gente teve, porque hoje a nossa consultoria está tão melhor. Queria chamar os clientes, os primeiros lá, que a gente atendeu há 3 anos atrás, há 4 anos atrás. Que vergonha que eu tinha da consultoria que era antes, comparando com a que é de hoje. E aí uma pessoa que eu respeito muito falou assim, que bom, né, Ronan? Que bom que a consultoria, o nível da consultoria evoluiu tanto que hoje você tem vergonha do primeiro nível. Sim. E aí eu deixei de ter vergonha porque a gente sempre entregou o melhor que a gente dava conta naquele momento. E muitas coisas, não só eu e a Dani, não só evoluímos como casal, evoluímos como sócio, evoluímos como pessoas, como também o mundo mudou, né? Tipo assim, hoje, inteligência artificial. Hoje a nossa consultoria já usa muito de inteligência artificial para turbinar os resultados que a gente consegue gerar. Né? A gente não usa inteligência artificial para fazer Ctrl+C, Ctrl+V. A gente usa para turbinar aquilo que a gente já faz. Então, assim, que bom. Né? E eu espero que daqui 5 anos a gente tenha vergonha do nível da consultoria que a gente está aqui hoje e tudo. Então falamos lá do comecinho, da afinidade de vocês, principalmente tecnicamente. Geralmente, a gente recebe muitos profissionais da área da saúde que querem empreender e para fazer um local, para ter liberdade para fazer naquele local do jeito dele. Ele percebe uma certa limitação por estar trabalhando numa empresa que não é a sua, uma necessidade de ter um espaço onde você possa fazer do seu jeito.
E é verdade, existe o jeito desenrola, né? Tem. Existe o jeito desenrola. Então vamos lá, a gente falou de sociedade, da importância de ter apoio ali da família e tudo. Quais foram os primeiros perrengues? Empreendemos, abrimos sem dinheiro. E aí? O que fez, Lidiane? Como é que vocês arrumaram para ser sem dinheiro? Não sabemos, né? Não sabemos. Foi na força, Foi da, na força. da raça, do amor. Foi mesmo. Com a ajuda, né, dos nossos parceiros, da nossa família, Aham. e acreditando ali. E assim, a gente tinha alguns pacientes também, né? A gente estava confiando que ia sair dinheiro dali, Do atendimento. dos atendimentos. Então, isso aí, né, foi totalmente sem planejamento. Ronan, nós Mas não foi muito tínhamos noção da responsabilidade que a gente estava trazendo para as nossas vidas mesmo. Aham. Do tamanho da empresa que a gente estava constituindo ali, né? Constituindo mesmo. Em pouco tempo, né? Foi Em pouco durante tempo, a enquanto Copa do estava Mundo. todo mundo aqui no Brasil curtindo a Copa do Mundo, que foi, em 2014 foi aqui no Brasil, Aham. né? Nós Aham. estávamos reformando para poder começar a atender em julho. E aí mistura cartão de pessoa física, Mistura. paga material de construção Sim. no Mistura cartão de tudo pessoa isso. física. Pendura, material de construção, paga depois. Isso aí. E bota literalmente a mão na massa, um vem e pinta, o outro ajuda e tudo, né? Exatamente dessa forma. Gente, uma sensação muito interessante que vários empreendedores, vários donos e donas de empresa nos relatam é o seguinte, Ronan, vou te falar, tem hora que eu olho para trás e falei assim, gente, como é que eu consegui pagar isso tudo? É o que a gente pensa também. Não é? Olha Como pra é que eu consegui desenrola. pagar isso tudo, gente? Como é que foi mesmo que a gente comprou esse frigobar aqui? Como é que foi mesmo que a gente fez tal reforma e tudo? Mas hoje, no tamanho que a Desenrola, inclusive eu quero até pedir vocês assim para falar, que a gente vai contar a história da Desenrola aqui. Mas a Desenrola, eu queria que vocês falassem os números da Desenrola de 2014 e os números da Desenrola de 2024. Quantas salas tinham? Quantos profissionais eram? Como é que é hoje? Ainda é no mesmo lugar? Não é? Como é que foi? Os números de 2014, vocês começaram com quantos profissionais? Éramos, contando com nós duas, 5, quanto? 6? Nós temos que fazer conta no dedo. Tá vendo? Que também... E parece interessante, quando a gente começa, parece que tudo foi tudo tão fácil, tudo some, assim, né? Como que a gente conseguiu? Até o número de salas que mudou tanto de lá para cá. Uhum. O número de terapeutas, o número de pacientes também. Então, lá atrás... acho Eram que 6 profissionais, 6 né? profissionais. Para 6 salas. Não, menos salas. Se eu não me engano, eram Menos 4 salas, salas e quatro vocês salas, 6 dividiam algumas salas assim Gente, com cabeça humana é profissionais. boa. Não é? E hoje? Verdade. Quantas salas, quantos profissionais? Hoje nós temos 10. 10 profissionais e 9 salas. Não, nós vamos ter que contar no dedo Tá também. vendo? Aumentou também. Não, Aumentou. eu sei que vocês literalmente dobraram de tamanho. Dobramos. Pelo que eu acompanho vocês. Nos 10 anos, vocês dobraram de tamanho. Sim, Vocês tinham 4 salas. Hoje vocês têm mais do que o dobro. Temos. Hoje nós Isso temos se 8 contar com salas. aquela cozinha, Nove acho que são salas. 10 salas. A cozinha conta como sala Conta de como atendimento. sala também, Sim. né? Então, vocês literalmente dobraram em 10 anos. Literalmente dobraram. Então, a gente está falando que em 10 anos também... Será que a responsabilidade dobra na mesma proporção ou é muito maior? Em que vocês sentem hoje? Até hoje, o nosso grande desafio é se dividir entre atendimento clínico e administração, né? Gerenciar. Excelente. Esse é o nosso desafio desde o início. Ao longo dessa jornada, e eu falo principalmente no início, vocês ouviram coisas do tipo, vocês são doidas?
vocês vão empreender, mas vocês têm um fixo lá, né? A gente fala do fixo, ou carteira assinada, alguma coisa. Por que eu estou perguntando isso? Porque quando eu e Ronan, a gente começou, né? Na época, consultores, seremos consultores, né? Não tinha nem ideia de negócio, como lá no começo. A gente ouvia, nunca vi um consultor dar certo. Na época não tinha, né? Igual hoje você vê várias pessoas, né? Assim, mas nunca vi e isso não desanimou a gente. Aí que a gente pensava, poxa, não, peraí, vamos fazer dar certo? Vamos desenvolver uma metodologia, vamos desenvolver algo único, né? Então, vocês chegaram a ouvir isso, assim, a ter gente que não acreditava, que falava, vocês são mais uma clínica, para, não tem mercado para isso. O que vocês ouviram no começo? Assim, da minha parte foi só apoio mesmo, porque minha mesmo? família é empreendedora. Ah, que maravilha. Então, já tá acostumado, né? Levantar, cair, levantar, sempre. Então, só apoio mesmo. Graças e também a na Deus. nossa cabeça, assim, o que a gente estava construindo ali para os outros também, era como se a gente estivesse saindo de um lugar de atendimento e indo para outro. né? Entendi. A gente agora vai atender juntas. E tem, vai né? aumentar um pouco o custo, e vai aumentar. E convidamos algumas pessoas para atender junto com a gente, para formar uma equipe. Então, tudo que nós criamos ali em torno disso foi muito nesse sentido. Então, para as pessoas, a gente estava só mudando de lugar, né? Até chegar Dani e Ronan. Deixa eu compartilhar. Não era só uma clínica. Porque eu também passei por essa experiência. E aí é uma experiência que vários profissionais passam. A gente recebe muito lá na Tutorianos. Eu era terapeuta ocupacional, atendia desenvolvimento infantil também. E aí eu comecei a fazer conta. Lá na clínica onde eu atendia, no começo da minha jornada, há 21 anos atrás, era o esquema de 50-50. 50% do que eu fazia ficava para a clínica e 50% ficava para mim. Aí eu comecei a ficar com a sensação de que eu estava deixando muito dinheiro lá na clínica, que eu achava que 50% era muito e tal. Me ouçam. Muitos prestadores de serviço que têm um combinado de porcentagem pensam que os 50% que fica para a empresa é só da empresa e é lucro. Senhor! Quem dera. Não é? Quem dera. Nesse sentido, depois que eu montei a minha clínica, gente, eu falei assim, caramba, eu era feliz e não sabia nesse sentido. Porque eu via que os 50% que a clínica ficava, ainda tinha que tirar imposto, ainda tinha que comprar insumos, ainda tinha que pagar funcionário, e que aquele 50% que eu imaginava que a clínica estava lucrando em cima de mim, na verdade, no final, sobrava, quando muito, 15%. 15%. Por causa de carga tributária, por causa de profissionais. E uma coisa que eu percebi que, você está falando aí, Lidiane, que tem que se dividir entre os atendimentos e a gestão da clínica, uma das primeiras decisões que eu tomei acertadas como empreendedor é que eu percebi que não dava para eu ser só o terapeuta ocupacional da minha própria clínica. Que eu ia ter que arrumar tempo para ser o dono da clínica também. E aí, durante muito tempo, o que eu fazia? Eu atendia, graças a Deus é muito trabalho, agenda lotada como terapeuta ocupacional e deixava para fazer a gestão da clínica quando desse tempo. Como a agenda de terapeuta ocupacional lotava, não sobrava tempo para eu fazer a gestão. Então, se eu puder dar uma dica para quem está nos assistindo aí, prestador de serviço, tenha tempo e compromisso para fazer a gestão da sua empresa, para ser dono da sua empresa, assim como você tem tempo e compromisso para ser o técnico para fazer os atendimentos dos seus clientes. Porque se você não tiver tempo, a coisa não vai andar. Então, primeira coisa, arrume tempo para ser dono ou dona da sua empresa.
não é fácil, porque às vezes a gente fica pensando assim, enquanto eu tô aqui pagando conta, enquanto eu tô aqui reunido com minha sócia, eu podia estar atendendo e ganhando dinheiro. Mas se você não fizer essa parte, você vai ganhar muito dinheiro, mas vai chegar no final do mês, você não vai saber para onde que o dinheiro foi. Agora tem uma coisa tão interessante que eu acho que é um ponto tão positivo entre vocês duas, que é o perfil complementar da sociedade, isso é ótimo. E a questão de ter uma clínica, eu não sei se você pensa, né, em abrir uma clínica, se vem da área da saúde, é legal a gente estar falando sobre isso aqui, a necessidade de gestão de pessoas, a necessidade de ter uma cultura estabelecida. Por quê? Vocês têm 10 pessoas envolvidas lá dentro. E essas pessoas estão diretamente estão atendendo, elas lidam diretamente com o cliente, com o paciente, que é o cliente do negócio, né? Se a gente pensar com a ideia de negócio. E essa pessoa passa uma cultura. Ela está lá dentro. Por mais que ela seja, né? Ela é CNPJ, ela é prestadora de serviço. Poxa, mas ela está dentro do seu negócio, ela tem que seguir regulamentos de acordo, né? Com a cultura com que vocês querem entregar de atendimento, de experiência lá dentro. Então, sabendo disso, é necessário que uma das duas, ou as duas, uma seja responsável pela parte de gestão de pessoas, aquelas reuniões, e manter essa cultura. A outra fazendo a gestão, os números, né, gente, que também são necessários. Como é que vocês equilibram isso? Tem uma de vocês que é responsável, ou as duas, por essa parte de gestão de pessoas? Como que vocês lidam com isso no dia a dia? A gente tem dividido essa parte, né, de gestão de pessoas. Então, a reunião está sempre nós duas, comunicado mais da parte financeira, geralmente sou eu que faço, comunicado da parte mais social, de serviços, né? é a Lidiane que faz. Então, a gente, é sempre nós duas com as A gente foi se terapeutas. dividindo ao longo dos anos, à medida que a gente foi identificando qual que era o perfil de uma da outra, né? E eu lembro que quando nós convidamos a RD, a maior necessidade nossa era de entender todo o nosso processo e dar conta de aprender a fazer essa gestão das pessoas que estavam lá dentro. E até isso, até trazendo essa consultoria, tendo interesse e a necessidade de aprender mais sobre isso, para melhorar, gerou dores também. A gente costuma falar que para crescer, primeiro desorganiza para depois organizar. Deixa eu só voltar um pouquinho, né, que nisso que você falou aí, Lidiane. Vocês conseguem lembrar, já que foi há 8 anos atrás, né, que levou vocês, o que aconteceu que caiu a ficha e falou assim, a gente precisa de ajuda profissional para a gestão da nossa empresa? Que situação que estava, que fez vocês, até como dica aí para quem está nos ouvindo, assim, um dado interessante, uma informação interessante. A Dani adora números, dados, informações. Mais de 80% dos nossos atuais clientes são mulheres. E os outros 20%, a maioria são casados e foi a mulher que falou assim, não, você está precisando de ajuda. Talvez por questões culturais, o homem tende a pedir menos ajuda, tende a ir no peito e na raça, na tentativa e erro. Mas voltando aqui, então você que está nos assistindo aí, seu marido está tentando ir no peito e na raça, manda ele nos procurar aqui que nós vamos poder te ajudar e você vai ver como é que até o seu casamento vai melhorar, tá bom? Mas vamos lá, qual que foi a situação que vocês falaram assim? Não dá, nós vamos precisar de ajuda, vocês lembram? Foi o crescimento. O crescimento. Começou a crescer. A sensação de estar perdendo o controle. Isso, até para gerir as pessoas também, a gente estava com dificuldade, a gente não entendia muito bem quem que era o cliente. A dinâmica financeira também, de parceria com os profissionais, a gente precisava mexer nisso, porque foi crescendo e a gente foi vendo a necessidade de organizar a parte financeira. Foi tudo organizado na raça. Como você falou de rede de apoio familiar, tem o profissional também, né? Veio vocês, na época era RD, vocês nos indicaram contabilidade, assessoria jurídica. Então, a gente foi
profissionalizando também nesse sentido. É né? porque- É importantíssimo. A nossa missão é ser o apoio que o dono e dona de micro e pequena empresa precisa e merece para alcançar o futuro que ela deseja. Então, percebo que nem aparece a palavra consultoria. A gente quer ser o apoio. Uhum. Então, a gente é daquela empresa que se a gente não resolve, a gente tem um telefone de quem resolve, né? A gente É, criou um ecossistema, né, Dani? Onde, assim, hoje eu posso falar, qualquer desafio com a micro e pequena empresa tiver, pode nos procurar, que se a gente não resolve, a gente tem um telefone de quem resolve. E foi mesmo. fundamental, né? Isso foi uma virada de chave. Trazer toda essa rede de apoio, mudar algumas coisas que a gente tinha, né, internamente de apoio, E né, doeu. contabilidade. É. Então, mudamos tudo, trouxemos a parte também, o apoio jurídico, que era uma coisa que a gente não tinha, a gente lida com situações que a gente precisa desse suporte. Então, isso também foi fundamental a partir daí. E aí é que a gente começou a aprender de gestão mesmo, né? Foi a partir daí. Nós começamos a gerir mesmo o negócio. Tá. A ter tempo também. Então, a Desenrola teve fases vocês como os donos. No começo, sem dinheiro, no peito e na raça, movido a paixão. Aí, por volta dos 2 anos de existência, vocês perceberam que do jeito que estava, vocês não iam conseguir ir para o próximo nível, estava começando a ficar um pouco insustentável, equipe questionando formas de remuneração e Sim. tudo. Aí veio o RD. Aí você citou aí a importância de definir o perfil de cliente que Sim. quer atender. Isso é uma coisa que eu admiro muito, eu acho que faz muito sentido no sucesso que a Desenrola, é não perder o foco. Uhum. Porque durante esses 10 anos vocês já devem ter, se antes vocês procuravam sócio, pessoas devem ter querido vir ser sócio agora, né? Várias outras propostas. Ah, eu sou da área tal, deixa eu entrar aí. E vocês mantiveram o foco da Desenrola, tá, pessoal? Isso aí é fundamental. Saber onde quer chegar e manter o foco. Porque depois que alcança o sucesso, vem um tanto de gente querendo propor um tanto de coisa, né? É, e aconteceu mesmo. Aconteceu? Sim. Tipo o quê? Que tipo de proposta que vocês receberam e que não deu para aceitar? Não, primeiro que lá atrás, no começo, quando nós pensamos em montar a estrutura, tinha muitas salas, né? Tinha salas disponíveis ali para a gente se dividir. Nós começamos a inventar um monte de serviço, né, Lídia? Um monte. Um monte. É, Que não- aí a não gente fazia nós viajamos mesmo. Game terapia, sala de game terapia, sala lúdica, onde tinha tipo, um mini supermercado. Nós trouxemos brinquedos dos Estados Unidos, caríssimos. Trouxemos É brinquedos mesmo? dos Estados Unidos, caríssimos, para montar uma sala lúdica. Montamos uma sala de treinamento gigante, colocamos retroprojetor Com no 20 teto, cadeiras. Com 20 cadeiras. Que estamos precisando vendê-la. As cadeiras praticamente não foram usadas. E a sala era grande. E idealizando vários projetos, vários serviços. E à medida que a gente foi atendendo, entendendo do nosso negócio, a gente viu qual que era a demanda. Por que o cliente procurava a gente? Então, a gente começou a entender por que eles vêm até nós. Pelo atendimento clínico, pela equipe multidisciplinar. A gente sempre teve uma equipe muito boa. Todas as pessoas que trabalharam com a gente, né? É, sim, são pessoas que muito estão, que competentes. estiveram com a gente e que estão com a gente, são profissionais excelentes. Então, a gente foi entender que eles buscavam a gente pelo atendimento clínico. E aí, essas salas foram sendo Ocupadas por atendimentos Não, a gente vai clínicos. precisar de mais uma sala. Tira a game terapia, vamos precisar de outra sala. Tira. E a sala de treinamento virou 2 salas, depois virou uma de novo, de terapia ocupacional. E a gente foi se entendendo ajustando, mesmo, né? se ajustando à demanda, compreendendo o cliente que a gente tinha. E eu lembro que muitas das vezes a gente queria fazer curso, né? Ah, palestra, curso, vamos promover curso. Seminário, curso. E nós fizemos também uma época, a gente entrou em confecção de material adaptado. Lembro. Lembra, da Ronan? ideia de fazer brinquedos. Sim, loja de Loja de brinquedos. Queria Desenrola. loja. Aham. E aí a gente foi vendo que o nosso caminho era do atendimento clínico. E que se a gente ficasse criando veias demais, a gente ia perder o foco.
E Dani sofreu mais com isso, mas sofre ainda com esse meu jeito, né, Dani? Cada hora eu fico dando umas ideias diferentes lá pro negócio e tudo. Mas isso é muito positivo, porque a partir da ideia de inovação, Uhum. de trazer o novo, de acompanhar, de trazer tecnologia, de trazer nova metodologia, a gente cria também algumas. A gente traz adaptações para aquilo que já funciona. É importante ter dentro de um negócio esse olhar para a inovação. Tem que haver, porque senão a gente sofre com o quê? Com a concorrência. Uhum. Então tem que haver algo, o teste faz parte, porque a persona, ela muda de comportamento. Ela muda de Muda. comportamento. E a gente tem que estar sempre atento, fazer análises, né? Tudo bem que esse teste aí pode custar tempo e dinheiro, né? Mas quanto mais se conhecer o comportamento, os medos, né, da persona, menos dinheiro e tempo vocês vão gastar. Sim. Hoje, quando a gente pensa em crescer, em expandir, a gente sempre pensa em expandir a partir dessa demanda do atendimento, criando. Então, antes era uma coisa meio perdida, agora não, agora a gente já entende, né? Então, agora, por exemplo, a gente está crescendo na área das dificuldades alimentares infantis. Então, a gente criou um serviço, Necessidade, né? Necessidade. Porque existe uma demanda que estava ali, precisava ser atendida, de atendimento clínico. Aí criamos Apetito, um serviço que está crescendo aí para virar uma empresa. Então, Ainda contratou a gente de novo. Então não se envergonhe. Ronan. Uma coisa que marcou também muito, que partiu do conhecimento de vocês, assim, foi a pandemia, né? Nós passamos pela pandemia. E na pandemia, nós fomos uma das poucas empresas que pararam apenas 15 dias. Nós ficamos paradas somente 15 dias. 15 dias nós retornamos para o atendimento. Era um serviço essencial, Uhum. né? Mas a gente não sabia como o cliente, se ele estava com medo de ir para a clínica, como que eles iriam reagir quando a gente voltasse. Né? E pouco tempo antes, o Ronan tinha me mandado um questionário da empresa dele, da RD. Aí, nesse momento da pandemia, eu falei assim, Lídia, o Ronan mandou um questionário. Por que a gente não faz um questionário para os nossos clientes? Por que a gente não entende o que eles estão pensando? Como eles estão agora se sentindo na pandemia? Ouvi-los. Vamos ouvi-los. Deixa eu fazer um adendo aqui, que é o seguinte. Foi uma das pesquisas mais emocionantes que a gente fez. Vou expor a Dani aqui. Deixa eu falar essa parte. Na Tutorianos, a gente não acredita que o cliente tem sempre razão. Porque tem vezes que nem o cliente sabe o que quer. Eu que tabulei. Às vezes o cliente nem ele sabe o que ele quer. Muitas vezes eles chegam lá falando uma coisa com a gente e a gente tem que mostrar para ele que o que ele na verdade precisa é de outra coisa. Por exemplo, a maioria dos empreendedores acham que o problema deles é vender mais. E aí fica entre contratar a Tutorianos ou contratar uma agência que vai ajudar a vender mais. Mas a gente ensina que o problema não é vender mais, é vender melhor. Não adianta, mas isso aí daria um outro podcast. Então, a Lídia já citou isso, você está citando isso agora, da importância de entender o cliente. E que tipo de necessidade que você vai atender do cliente. E aí, pessoal, a gente ainda trabalhava com papel ainda. Hoje a gente usa o formulário para fazer essa validação do cliente, que a gente chama. Porque, presta atenção, qual que é o melhor jeito de você descobrir o que o seu cliente quer ou o que ele precisa? É perguntando para ele. E poucos empresários e empresárias têm o hábito de ouvir o cliente através de uma iniciativa. Fica esperando ele reclamar alguma coisa ou sugerir alguma coisa, mas não tem a iniciativa de entender o cliente. E aí nós fomos fazer uma pesquisa, uma coisa também que eu lembro que foi uma reunião muito legal e que tem a ver com a infraestrutura da Desenrola, que faz muita diferença e tudo, lá na época fazia muita diferença, é que se você atende criança
o paciente é a criança, mas o shopper Uhum. é a mãe. Uhum. Então, a gente teve a ideia de entender quais eram as necessidades da mãe. E aí, Dani, foi lindo ou não foi? Nós aplicamos um questionário com as mães lá na recepção da Desenrola. E aí, uma coisa que eu já vi que mudou lá, logo depois, durante a nossa consultoria, é que, pessoal, a Desenrola, a recepção era feita para crianças. É. Mas a gente viu que quem mais passa Verdade. tempo na recepção é a mãe. Isso. Então, olha só uma pesquisa. Foi. O óbvio, muitas vezes a gente não enxerga. Assim como a maioria das recepções de clínica infantil, a recepção é preparada para a criança. Fica passando desenho lá na TV, as cadeiras são pequenininhas, revistinha da Turma da Mônica, Tiramos que não sei o tudo. quê. E hoje não, desde então a recepção é feita para os Sim. Para os pais. 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 Uma coisa que eu quero mostrar aqui, no livro do João Branco, que chama Desmarketize-se, tem uma frase que diz o seguinte: apaixone-se pelos seus clientes, não pelo seu produto. Por que eu pedi isso para colocar isso daqui? Porque eu percebo que dos fatores de sucesso da Desenrola é nós vamos atender esse perfil de cliente. Sim. E o que ele precisa que a gente dá conta de atender. Então é isso, por isso estão criando apetite agora, porque vocês estão vendo que a questão alimentar está sendo uma questão para os pais, para os shoppers e tudo. Né? Apetito muito, eu posso falar com propriedade, que eu estou ajudando agora a desenvolver apetito também, muito com foco em levar tranquilidade para os pais no momento da alimentação. Sim. Né? Isso é incrível. Dani, compartilha com a gente aí. Então, pessoal, voltando a 8 anos atrás, fomos aplicar um questionário com os shoppers, que no caso delas lá, a maioria mãe, Uhum. enquanto estavam na recepção. Dani, lembra? Você lá na sua casa, lá que a gente ainda não era casado, sei lá no seu quarto, tabulando as informações, o tanto que foi emocionante. Você pode citar um pouco a experiência? Abri a boca a chorar. Porque eu não era mãe na época, mas ao ler, eu me emocionei muito, porque eu via muita verdade no que elas escreveram ali, sabe? Então, foi uma das únicas que eu me emocionei, assim. Eu ouvi o cliente, é revelador, assim. Você entende realmente as frustrações, as dores. Ele te fala. Ele quer ser ouvido, ele te fala o que ele precisa, o porquê que ele está ali com você. Então, é imprescindível, né? Assim, o nosso também eu me emocionei. O nosso quê? O que a gente fez da Ouvindo Tutorianos. nossos clientes? Porque coisa simples, às vezes não é nem ligada ao resultado que a gente gera, que hoje a gente mede. Tem um marco zero, né? Tem um diagnóstico e tal, e no final chega com número, tudo vira número depois, ó. Quais foram os Sua resultados que a gente empresa, gerou? 70, agora tá com 100, tá 90, o que a gente gerou foi disso, isso, nessa área, consegue ver. Mas na hora que o cliente fala que, de alguma forma, a gente mudou a vida como pessoa, porque o empreendedor que está ali, né, é uma pessoa que está conduzindo aquilo ali, isso mexe comigo, gente. E aí a nossa missão, a partir dessa leitura dos resultados, por meio dessa pesquisa que a gente fez, a nossa missão da Tutorianos mudou. A nossa missão passou a ser, e a missão do seu negócio tem que estar na sua cabeça aí. Ela tem que fazer você realmente levantar da cama e trabalhar. E pensa aí na missão do seu negócio, você sabe na ponta da língua. E a nossa missão é, sim, aumentar a lucratividade de micro e pequenas empresas e melhorar a sua qualidade de vida, sua empreendedora ou empreendedora. Então, ela tem que estar, ó, isso que nos move. Então, quando eu vi que melhorou a qualidade de vida, eu cumpri a minha missão. Então, a pesquisa me mostrou isso. É doido, gente. Mais um doido. Eu falo doido todos. E eu encontrei os resultados esses dias mexendo nos papéis. Mesmo? Sério? Tem então, que guardar, né? Vou contar os resultados do nosso NPS aqui. Quem chegou até aqui, está nos ouvindo até aqui, merece um presente. Quero dar um presente. A gente usa na Tutorianos o NPS, Net Promoter Score.
Então, o que é isso? É qual a chance do seu cliente te indicar para um amigo ou familiar. Se você quiser, você é dono ou dona de empresa, quero te dar esse presente. Fala aí, eu quero, me manda um WhatsApp, 319-9943-2501, que nós vamos realizar a pesquisa de NPS com os seus clientes. É a mesma analisar, que foi feita a na mesma que foi Tutoriantes feita e a na mesma que Tutoriantes. foi feita na clínica. Aí nós vamos te dar a realização desse NPS e 1 hora de reunião comigo para analisar o resultado desse NPS. É revelador. A gente descobriu, a gente achava que a gente vendia consultoria. A gente não vende consultoria. A gente vende apoio. A gente vende acessibilidade. Muitas das respostas eram assim: Ronan, Dani, no momento que eu mais me sentia sozinho, foi muito confortante saber que eu tinha vocês para pedir opinião, para me ajudar a analisar. Hoje mesmo, uma fonoaudióloga que atende numa clínica me mandou um WhatsApp. Ronan, eu sei que não está no dia da nossa reunião, mas deixa eu te perguntar. Eu recebi o convite de uma pediatra para eu ir atender na clínica com ela. O que você acha? E aí nós fomos ajudá-la a tomar essa decisão que antes ela teria que tomar sozinha, com uma série de experiência nossa, uma série de análises de fatores diferentes. Nós ajudamos ela a tomar a decisão. Então, a gente não vende consultoria, a gente vende melhoria de qualidade de vida, apoio, essas coisas todas, aumento da lucratividade. Porque você que é prestador de serviço, gente, amor não paga conta, não. Você tem uma empresa e você tem que visar ter lucro, sim. E lucro também impacta na melhoria da sua qualidade de vida e de todo mundo que está lá na sua empresa. Mas deixa eu voltar no NPS aqui. Bom, vamos lá. O NPS tem 2 perguntas. Uma fechada, que costuma dizer, de 0 a 10, qual a chance de você indicar a Desenrola ou a Tutorianos para um amigo ou parente? E a segunda pergunta, aberta. O porquê que você deu essa nota? Sendo que 0 é não indicaria e 10 indicaria. E aí no nosso, apareceram as palavras apoio, nas respostas... Vou esnobar, né? Nosso NPS, que é, o máximo é 100, nosso NPS está em 98. Muito bom. Muito bom mesmo. Merecido mesmo. Só para vocês terem uma ideia, acima de 75 é considerado grau de excelência. A gente está em 98. Nossa. Então, a gente está trabalhando para passar do grau de excelência para o grau de encantamento. Esse é o nosso próximo desafio. Encantar os nossos clientes. E eu penso que todas as empresas, para ter sucesso, elas têm que focar em 4 letrinhas. CS, que é da sigla em inglês, que é sucesso do cliente, é você gerar o resultado que ele quer ou precisa. E CX, que é a experiência do cliente. É você gerar o resultado que ele quer ou precisa, mas da melhor forma para ele, gerando a melhor experiência também. Não basta focar só em resultado. Hoje a gente vive o mundo da experiência. Então vamos voltar lá, agora no Desenrola. Na Desenrola, na época, a gente ainda não usava o NPS, mas a gente foi fazer validação do cliente, que foi um questionário de 10 ou no máximo 15 perguntas. Isso, foi. E a gente constatou 2 grandes dificuldades. As mães falaram, e aí foi emocionante essa parte para a Dani, eu lembro do depoimento dela, que elas não tinham tempo para elas. Porque a gente que é pai e mãe de criança típica, a gente já tem que se dedicar e abdicar muitas de coisas para a gente, para os nossos filhos. Para uma criança atípica, então, é muito maior essa dedicação, muito mais tempo de dedicação, né? Hoje a Mariana, por exemplo, 5 anos e meio, já toma banho sozinha, já prepara o lanche dela muitas vezes e tudo. E dependendo da atipicidade de a outra criança da mesma idade dela, provavelmente ela nem nunca vai fazer isso, né? Mas enfim, e outra era a dificuldade que as mães tinham, principalmente as mães que tinham um filho típico e o outro atípico, de nunca saber se estava exigindo de mais ou de menos de um dos filhos. Mas foi emocionante as mães falarem da dedicação que elas têm que ter quando o filho é atípico. E um diferencial que eu citei aqui da Desenrola, que eu acho que fazia muita diferença na época, era a sala com espelho espião.
Sim. Vocês Tem até foram a hoje. primeira clínica do Vale do Aço Sim. que eu vi que a maioria das clínicas deixava e fazia questão de deixar os pais do lado de fora. Uhum. Vocês não, vocês traziam o pai para no mínimo assistir. E eu lembro, presenciei vários atendimentos, vou citar a Lidiane aqui, mas eu tenho certeza que a Lídia fazia também. Eu lembro que você botava o pai lá dentro e a mãe lá dentro para não só assistir o atendimento, mas fazer parte do atendimento, né? Então, eu acredito que muito do sucesso seu, Zé, vocês apaixonaram pelo cliente. Sim. Conhecer o cliente fez toda a diferença pra gente. E quando você trouxe essa questão da pesquisa e que abriu os nossos olhos, porque o nosso cliente eram os pais, eu fiquei, gente, Na nossa cabeça meu era Deus, criança, é né? verdade. Uai. E eu lembro que a gente começou a tirar, né? Tinha brinquedos grandes na recepção, né? A gente começou a tirar, criar espaço. Assinamos revista. Na época, né, revista. Carro para os pais que Carro ficavam. e uma pra mãe. Era Aham. o interesse da mãe. E a gente ainda quer melhorar. Nós temos projeto de criar um outro ambiente para o pai e a mãe, né? Que às vezes fica mais tempo, ou então a mãe, que às vezes a recepção às vezes está um pouco mais de barulho, às vezes quer um pouco mais de privacidade. Então, Olha, nosso projeto, isso aí. novidades, hein? Bom, falamos aqui, retrospectiva aqui do nosso podcast, que é tanta coisa. No começo, sociedade, como é que foi a escolha da sociedade, a importância de você escolher um sócio que complementa um ao outro e de respeitar essas diferenças, dividir atribuições entre sócios de acordo com o perfil de cada um, excelente, da descoberta do perfil de cliente, focar no perfil do cliente, como diz o João Branco. Ia ser massa, né? Se chegasse isso até no João Branco, já pensou? Como diz o João Branco, apaixonar pelo cliente, não pelo produto ou pelo serviço. Essa paixão pelo cliente ajudando vocês a manter um foco da Desenrola, gerando novas oportunidades dentro ainda daquele perfil de cliente. Outra dica que a gente dá também. Mas, Dani, vamos falar de finanças agora também. Vocês falaram que no começo era material de construção no cartão pessoal e tudo, mas eu também sei que vocês evoluíram muito na gestão financeira. O que vocês consideram fundamental para uma empresa na parte financeira? Assim, o que é básico de organização financeira para uma empresa chegar aos 10 anos, gente? O básico primeiro é ter uma planilha. Bem básico. De custos, que nem isso a gente tinha. Né? Então, a gente aprendeu, né? Organizar, né? As entradas, saídas, organizar também o que cabe no orçamento, né? Porque não adianta eu querer fazer alguma coisa, né? Não tem como. E um dos nossos maiores problemas financeiros foi exatamente isso, assim, colocar coisas que não cabiam no nosso orçamento e que a gente não tinha feito uma previsão. Então, por exemplo, do início a gente nunca teve um fundo de reserva para reforma. Então, todas as reformas da Desenrola, que não foram pequenas, foram reformas grandes, foram feitas com o nosso Isso é uma dor da maioria. Isso é uma dor da maioria das clínicas. Toca uma sirene. A gente até trocou o nome, tá, Dani? Isso, tá? De lucro para taxa administrativa. Aqui é um clássico. Reformas em clínica e tem outra coisa também. Cursos. Compra de recursos. A gente nunca acha que tem recurso suficiente. Sempre quer comprar um brinquedo novo. A gente tem muita assim. manutenção. Muita manutenção. Onde tem trânsito de pessoas, né? E aí, capital de giro, separar o capital de giro, a reserva para fazer. Isso aí, gente. Aí você consegue criar um cenário para o próximo ano. Dani, em mas vista todas essas provisões, né, que precisam ser feitas. Isso, eu já ia te pedir para você explicar assim. Igual a Lidiane falou, assim, tem um fundo de reserva para reformas, para manutenção. O que é provisão? De onde que ela vem? Como que compõe isso? Explica São as pra gente. surpresas, Ronan. Ai, veio uma reforma, tive essa surpresa. O computador queimou. Não. O que acontece? Quando se tem um histórico,
que é o histórico? O que aconteceu ano passado, por exemplo, com relação à manutenção dentro do meu negócio? Quanto que foi gastado ali, quanto que gastou com manutenção? Esse valor, lógico que ele precisa ser corrigido, porque o próximo ano, se tiver mais gente, mas a gente tem uma média, já é um ótimo parâmetro para mensalmente a gente tirar do caixa e provisionar, guardar esse valor, porque no momento certo você vai ter essa despesa de manutenção, ela vai acontecer de novo. Peraí, então vamos juntar tudo aqui. A Lídia falou de começar do básico, tem uma planilha, e a Dani fala um negócio que eu gosto muito da diferença entre controle e planejamento financeiro. O básico, né, Dani, é começar a ter pelo menos o controle, numa Saber planilha. o que entra, o que sai. É, O que entra, o que sai. Aí depois você começa a ter uma série histórica. Em 2020 nós gastamos tanto de reforma, em 2021 tanto, em 2022 tanto. Lindo. Aí eu já começo a ter tem condição de tem um outro passo. Aí Ah. depois desse aí, que você paga, eu sei o que entrou, o que saiu, o que sobrou. Não teve planejamento, teve controle financeiro. E já tá lindo. As contas estão pagas, ó, já deu um passo legal. Nós estamos nessa. Já. Depois disso, o que deveria ser feito? Você já tem histórico? Vamos organizar em centros de custo. Por quê? Para ficar bonito? Para a planilha ficar colorida, bonita? Não. Para quê? Porque aí, a partir do momento que se organiza em centros de custo, a gente consegue analisar índices. Quais índices? Essa provisão, o impacto desse valor mensal de provisão em cima da minha receita é viável de acordo com a gestão financeira, os índices de gestão financeira. Marketing. E aqui a gente pode ir até 5% do valor da receita. Show de bola, tá fazendo? Então, fica organizado, as despesas administrativas. Manutenção. Deixa eu entender se a despesa fixa está até 25%. Então, a partir do momento que você organiza, você consegue fazer uma visão e criar a orçamentação para o ano que vem. E aí você consegue criar os tetos, você consegue criar meta, aí você consegue avaliar o número de salas, o meu teto de receita mensal, de faturamento é tanto. Aí consegue alinhar isso com o planejamento estratégico, com as ideias, né, para acelerar as vendas, acelerar o negócio de alguma forma, a questão de crescer. Então, o financeiro é de extrema importância para que a gente consiga, poxa, agora vamos criar a gente tem feito muito isso em clínica e funciona muito. Meu Deus, o meu time, eu não posso perder o meu time. Eu preciso deixar as pessoas engajadas, além delas estarem engajadas com a cultura, com gostar de estar aqui. Eu preciso que eles vejam o diferencial e não vão, por exemplo, tomei a decisão de ir para uma outra clínica que agora está remunerando com 55%. Estou chutando números, tá, gente? Com 55%. Eles precisam estar aqui e ter uma visão de futuro de que, não, lá em dezembro, por eu estar aqui, eu tenho algum tipo de ganho. A gente cria um plano mesmo de incentivo, né, Dani? Justamente, de incentivo, mas que é viável para a empresa. Não adianta a gente criar planos de incentivo que não seja viável. E a gente só consegue criar a partir dessa organização toda que eu falei aqui. E nós demoramos para chegar, né? Porque hoje a gente consegue ter gráficos, nós conseguimos ver os índices. Então, nós demoramos 10 anos, né? Porque a gente foi aprendendo as duras penas, depois a gente foi aplicando. Hoje a contabilidade nos ajuda também. Isso aí também é um apoio. Que é uma despesa extra que a gente tem só para controle financeiro. Mas que... Então, vocês contrataram o serviço da contabilidade para ajudar não só a fazer a parte contábil, mas para fazer a parte de controle financeiro e apresentar para vocês assim os resultados. Sim. E em contato todos os dias, quase, com a pessoa da contabilidade, né? Eu passo as informações e ela vai passando as informações, a secretária. Então tem toda uma rede. Tem um fluxo ali. Tem um fluxo. A Dani costuma falar que controle financeiro é olhar para o que já passou. Isso. Mas esse olhar para o que já passou é necessário para você ter planejamento financeiro e olhar para o que virá.
Sim. E tem alguns custos que o prestador de serviço ele não presta atenção. Que são, por exemplo, tarifas bancárias. A gente já atendeu empreendedores, donos e donas de empresa que tinham 6 contas em bancos diferentes, pagando em média R$ 80 em cada uma delas de taxa de manutenção. E aí são os custos que eu costumo chamar de custos invisíveis, mas que aí vai escorrendo entre os dedos e que compromete a lucratividade. Outra coisa do prestador de serviço que a gente trabalha muito com a nossa imagem. E aí não inclui no custo o vestuário. E aí na hora que precisa de comprar roupa para ir trabalhar, usa o dinheiro da pessoa física para comprar roupa para ir trabalhar. Aí chega no final do mês não sabe por que não tem dinheiro, porque não colocou o custo de uniforme, por exemplo. De uniforme. Né? Tem com a equipe, às vezes o custo é da empresa e não põe lá o custo que vai incidir anualmente. De 2 em 2 anos, você tem que pensar nisso. Você como dono e decisor, né, do negócio, você tem que pensar. Sim. Se é um gasto que vai acontecer, pensar em números, aproximar o máximo possível do que vai acontecer. E quando a gente usa a nossa experiência para ajudar os nossos clientes, a gente vai falar de planejamento, aí tem que ter provisão. Igual a Dani estava falando, provisão é você fazer um planejamento financeiro e já prever custos. Por exemplo, pessoal, eu vou ter dificuldade para falar esse termo que geralmente trava a minha língua. Todo equipamento eletrônico hoje em dia tem o que a gente chama de obsolesidade programada. O que é isso? Esquece esse termo que eu nem sei se eu falei o negócio direito. Esse notebook ele está programado para ter uma vida útil. Daqui a pouco, o software que eu uso aqui não vai atualizar mais. Daqui a pouco eu começo a receber mensagem. O armazenamento está acabando de memória, que não sei o que. Ele começa a ficar lento para ligar, ele começa... Até o momento que você vai ter que trocar. Então, por exemplo, equipamento eletrônico que você usa muito no dia a dia, tipo a gente usa o notebook, uma dica, 5 anos. Se programe, já vai juntando dinheiro, já vai fazendo provisão para de 5 em 5 anos você ter que trocar algum computador, algum notebook lá da clínica. E aí na hora que queima, se você não faz a provisão, você vai tirar esse dinheiro de onde? Importante. Então, muito bom saber que vocês estão fazendo essas provisões. O negócio de vocês, agora o meu olhar financeiro já, tá? Bora lá. Bora lá. Ao longo desses 10 anos, ele valorizou. Sim. Então, se ter um negócio é ele ter uma função social acima de tudo, né? Essas pessoas envolvidas, disseminar esses valores, isso atinge famílias, né? O principal de uma empresa é ter essa missão social. Me lembro do Evaldo, que esteve aqui conosco e reforçou muito isso, né? Da Aliar. Um abraço aí, viu, Evaldo? Suas palavras ficaram na minha mente. Mas também lucro. Não é ONG, né? Lucro. E aí, com esse lucro, essa capacidade de geração de lucro mensal, com esse nome que foi construído ao longo dos 10 anos, com a metodologia de vocês, com a forma de condução, de gestão, o negócio, ele se valorizou. E aí, qual que é a tendência? 10 anos de negócio, poxa, eu vou ter esse negócio para daqui mais 10 anos? Ou vou vender esse negócio? Vou fazer um valuation, né? Que é o nome, é em inglês, gente, mas eu quero saber quanto que o meu negócio vale no mercado. Eu tenho um negócio, eu quero saber. Importante eu saber, poxa, quanto esforço foi empregado, né? Então, vocês sabem hoje, assim, vocês já pensaram em, caramba, esse negócio... Que orgulho esse negócio. Não estou pedindo números, mas nós vamos citar a frase do Ronan neste momento. Esses dias a gente conversou sobre essa frase. Que faz muito, assim, faz muito sentido para a gente. Se você não pensa em desistir uma vez ao mês, é porque você... Como que é, Ronan? Então eu vou falar essa frase. Fala. Vou falar porque essa foi aí frase. que a gente chegou. Eu acho que é muito consolador e confortante para quem ouve, assim, porque a gente passa por isso. A frase é:
Se você, pelo menos uma vez por mês, não pensa em desistir do seu negócio, você está empreendendo errado. Ou você é extremamente apaixonado pelo seu negócio e é paixão cega, ou você está literalmente acomodado. E se a sua empresa não está crescendo, ela está diminuindo. Não existe estabilidade no mercado. Não. Se a sua empresa não estiver crescendo, ela está diminuindo. Então a frase é: se você não pensa em desistir pelo menos uma vez por mês, quando não é uma vez por semana, ou umas 2 vezes por dia, né, Dan? Quantas vezes a gente reúne e fala assim, ainda mais que as pessoas, a gente tem a mania de comparar com outros. E aí a gente vê assim, Não é poxa, facinho, fica parecendo... nossa, a gente rala tanto e a pessoa ali tá tão melhor do que a gente, será que tá valendo a pena? Enfim, não vou nem entrar nisso. Mas se você não pensa em desistir do seu negócio pelo menos uma vez por mês, você está empreendendo errado. Agora continua. Isso, é uma frase impactante, parece negativa, mas não é. Porque através dos tombos que a gente leva, de todo o esforço que é diário ali, a gente tem que ser... Não, vamos desistir. Não, vamos continuar, vamos fazer melhor. E numa desses momentos, não, será que vale a pena a gente continuar? A gente viu que vale, pela questão tanto pessoal que traz do cliente, do valor da clínica, mas também do valuation, também, né? Também vale a pena pra gente. Tudo que a gente construiu, né? Tudo que representa pra gente. Porque tem pessoas que abrem negócios já pensando, vou valorizar esse negócio, vou fazer ele estar bem no mercado e vou vender. Isso é normal, né? Isso é uma prática, porque às vezes a gente fica, ai, nossa senhora, ela tá falando de vender o meu negócio. Não, tem gente que já tem a visão lá na frente, tá tudo bem, né? Então não tem o apego ao negócio. Desenrola é a nossa missão. Desenrola é a nossa missão. A gente já recebeu pessoas incríveis aqui no nosso podcast, e aí eu vou citar o Renildo Flores, do Grupo Central Pharma, ele também esteve aqui. E ele falou que a empresa dele é o parque de diversões dele. Ele aprendeu a se divertir na empresa dele, é o parque de diversões. Quando ele não tem um desafio, ele fica incomodado. Ele gosta de desafios e o que não falta na vida do empreendedor é desafios. Bom, eu quero, antes de falar do futuro da Desenrola, eu quero trazer 2 questões aqui. Uma é assim, que eu detesto aquela frase assim, pro empreendedor. Trabalhe enquanto eles dormem. Estude enquanto eles viajem. E aí eu completo, e ganhe um derrame cerebral aos 40 anos de idade. Gente, dá para perceber, mas eu queria ouvir de vocês assim, que tanto que melhorar a gestão melhorou na qualidade de vida de cada uma de vocês. Você falou aqui, eu quero voltar lá, ter tempo. Sim, tempo. Não é? O que vocês veem que daquela Desenrola que há 8 anos atrás fazia aquela gestão do jeito que fazia, e à medida que vocês foram evoluindo com a antiga RD, com a contabilidade, com o jurídico, o que vocês ganharam implantando gestão? O que impactou na qualidade de vida de vocês? Primeiro, tranquilidade. Excelente. Que tipo? Do tipo que a gente consegue gerir o tempo, né? A gente não preciso... no começo a gente apagava incêndio, o tempo todo apagando incêndio. Hoje não, hoje a gente consegue ter o tempo para aquilo da Desenrola. Agora é a minha família, agora é meu atendimento. Às vezes a gente estava em atendimento e a secretária ligando, mandando mensagem, não chega, não dá. Uma coisa é ser terapeuta, outra coisa é resolver as coisas da Desenrola. Então nós temos tempo para isso agora. Então nós soubemos separar isso para ter qualidade em todos os momentos, atendendo, gerindo e com a família. Ótimo. E você, Lidiane, o que você acha que melhorou? Melhorar a gestão, no que impactou na sua qualidade de vida? Em tempo também. Conseguir fazer a gestão do meu tempo. E principalmente, assim, na compreensão do que é o meu negócio. Compreender o que é a Desenrola e conseguir
pensar no que eu quero para frente. Mas quando a Lídia falou de tranquilidade, eu quero voltar nessa palavra, mas linkando com isso aí que você falou. Gente, gestão muitas vezes impacta na nossa qualidade de vida, porque ajuda a gente a entender o nosso negócio, o que é o nosso negócio e quais são as dores típicas do nosso negócio e até aceitar, de certa forma, aquelas dores. Eu já vou entrar. Tranquilidade nas tomadas de decisão, né? Eu tenho certeza, pessoal, que a gestão vai te ajudar até a alinhar nas tomadas de decisões entre sócios. Olha para o caixa, tem dinheiro para fazer isso? É prioridade? Não é? Então, ajuda nas tomadas de decisão. Você vai tomar decisões de uma forma muito mais assertiva e tranquila, né? E aí, eu percebo que vocês ganharam muito em maturidade nessas tomadas de decisões, sabendo o que querem e também sabendo aceitar as dores do negócio. E tem. Não tem? Tem. Demais. Mas a maioria das clínicas, agora eu quero falar de uma dor que, vou falar, 100% das clínicas hoje em dia, 100% das empresas prestadoras de serviço tem. Vou falar. Vai variar o tamanho dessa dor, mas que tem. Mão de obra. E talvez vocês não saibam, mas eu sempre cito a forma como a Desenrola lida com isso. Primeiro, se você é prestador de serviço, você tem uma empresa de prestação de serviço, volta lá no que a Dani falou. Defina qual que é a cultura, quais são os valores e princípios da sua empresa. E aí, na hora de você escolher, vocês falaram aí que vocês têm uma equipe muito diferenciada. Aí depois eu quero voltar assim, como é que vocês fazem para escolher quem vai estar lá, quais são os critérios? Então é ter uma cultura, princípios e valores e colocar lá dentro pessoas que têm afinidade com esses princípios e valores. Porque é humanamente impossível trabalhar num lugar onde seus princípios conflitam o tempo todo. Eu já saí de empresa, já demitimos clientes porque os nossos princípios conflitavam com os princípios do nosso cliente. E aí, vocês também definiram uma forma de remunerar, aceitaram que não tem uma forma perfeita, né? Não vai ter. Não tem. Não vai ter, mas vocês definiram o perfil de pessoa, de profissional que vocês querem ter lá dentro, definiram a remuneração e trabalham firmemente nisso daí. Sim. Como que foi o desenvolver dessa questão de montar a equipe? Desde a hora de como é que vocês escolhem quem vai trabalhar lá, como é que foi a definição de forma de remuneração, porque a gente recebe muito, né, Dani? E aí depois eu queria, depois da resposta dela, que você contasse como é que a gente ajuda as empresas, prestadores de serviço, a definir a forma de remuneração. Conta um pouquinho dessa jornada pra gente. Como é que foi? Lá no início, quando a gente estava eu e Lídia, né, e montamos a equipe, a gente estava preocupado só em ocupar salas, ter equipe, porque a gente queria oferecer um serviço multidisciplinar. Então, nós escolhemos a dedo, sim, as profissionais, já tinham profissionais que já estavam, né, com a Lídia, já tinham profissionais que já atuavam com a gente. Então, a nossa preocupação é, vamos montar uma equipe. Peraí, rapidinho. Então, porque vocês definiram que um dos diferenciais da Desenrola seria ter uma equipe multidisciplinar, isso. Onde os pais iam encontrar tudo, ou quase tudo, que precisava para o filho ali. Fomos uma das pioneiras. Então, isso foi o norteador. Sim. Tanto é que quando montamos a Desenrola, que as pessoas começaram a ficar sabendo da empresa, da clínica, as pessoas iam trazendo muito pra gente, assim, ficaram sabendo, vocês estão sabendo que está montando uma clínica, que tem espelho espião, que a gente pode... Então, isso gerou rumores mesmo. E, à medida que foi crescendo, foi quando a gente buscou a consultoria inicialmente, foi por causa disso. Porque, normalmente, as pessoas querem ganhar dinheiro, né? As pessoas que crescem e aí começam a fazer essa comparação, né? Que o que eu tô deixando,
às vezes está mais do que eu deveria deixar e tudo. Então, a gente começou... Quando você trouxe a consultoria e a partir daí a gente foi entendendo a nossa rede de apoio, a gente foi construindo a nova parceria financeira juntos, com as profissionais. Então, a gente construiu juntos. Olha, a gente colocava na mesa, olha, a empresa precisa disso e disso, e nós precisamos disso, e a gente foi construindo junto com ela a forma de parceria. Tanto é que é uma forma de parceria que não é igual dizer, é tantos %, não. É uma forma de parceria. Diferente. É diferenciada, é única, foi criada por nós junto com as terapeutas. Né? Que legal, ouviram, né? Isso é muito legal, porque as terapeutas, no meu entendimento, aí você me corrige aí, viu, Ronan, que você é o cara da estratégia, elas tomaram lugar de clientes, elas viraram clientes. Que a gente São os clientes internos, né? São os clientes internos, né? Isso aí. Aí, do mesmo jeito que vocês ouviram as mães, que são os shoppers, vocês foram buscar ouvir os seus clientes internos. Sim. E a gente queria manter, né, uma equipe que fosse uma equipe sólida. A gente sempre prezou por isso, uma equipe sólida. E aí a gente foi entendendo qual era as necessidades delas. E até hoje a gente está ainda nesse processo de se compreender quais são as necessidades delas, as medidas que elas vão, né? Hoje vai acontecer uma outra mudança né, no contrato social, né? Então, a gente está sempre... Tem profissionais lá que estão com a gente há 10 anos, desde o início. Então, que são ouvidos. Que são realmente parceiras, assim, que né, querem crescer junto com a gente, do nosso lado. E essa questão da profissional, sempre que há uma mudança de profissional, nosso maior desafio é encontrar o profissional que tem o perfil da equipe Desenrola. A cara da Desenrola. A cara Desenrola. Nunca ninguém viu, isso posso falar com toda a propriedade, a Desenrola publicando chamadas para contratação, currículo, nada. Porque a gente busca, assim, o profissional. Então, a gente vai em pessoas olha, procura uma pessoa-alvo, né? Olha, estou precisando de uma profissional tal, que tenha esse perfil. A gente vai por indicação. A gente não vai para o currículo, né? Buscando o currículo. A gente vai por indicação, porque não é só o currículo profissional da pessoa. A pessoa tem que ter a cara da equipe. Ela tem que entrar... tutoriandos, para ser franqueada tutoriando. Ela tem que entrar e ter aquele perfil. E se engajar, agregar na equipe. Então, a gente teve recentemente 2 profissionais que entraram, né? Que parece que já estão lá há 10 anos. Legal. Muito legal. Super engajados. Não, entraram assim, entraram nesse perfil, já tinham esse perfil. E vocês têm isso escrito, esse caderno de cultura que vocês... Não. Porque isso é um caderno de cultura. Tá tudo aqui. Gente, isso é... Manual de cultura. Manual de cultura. Quando a gente está procurando um profissional, né, que às vezes a Lídia faz encontra um profissional, encontrei. Aí, então, peraí, deixa eu conversar com ela para eu ver. Não gostei, acho que não tem o perfil da clínica, não tem o perfil da equipe. Por mais que seja uma profissional que a gente necessita, que a a gente precisa, às vezes bons profissionais, às vezes profissionais competentes mesmo, mas não tem o perfil, então não dá. Entendi. Uma coisa que a Lídia falou e que tem a ver com o que você está falando aí também, me lembrou de um dos... A Tutorianos, ela tem 12 princípios que norteiam as tomadas de decisão lá. Lá, quando eu te perguntei sobre como manter uma sociedade por 10 anos, é falar o que tem que falar, não deixar para depois, lembra? Um dos princípios da Tutorianos, e depois, se vocês quiserem, eu ajudo vocês a escrever esse manual de cultura da Desenrola com maior satisfação, tá? Um dos 12 é... O que a Lídia falou. Zero eggs, mas sem grosseria. Zero eggs, mas sem grosseria. O que é isso? O que eu tiver que falar com a Dani, eu não posso ficar pisando em ovos. Nem esperar. Eu tenho que falar. Independente se ela é minha esposa, se ela é minha sócia. Por quê? Às vezes você vai engolindo tanto sapo, que de uma hora você começa a cuspir marimbondo. Justamente. É um zoológico, assim, né? Na gestão de pessoas. Aí você que é dono e dona de empresa, grava isso. Se você fica engolindo sapo,
uma hora você vai sair cuspindo marimbondo e dando patada em todo mundo. Então não pode deixar chegar até aqui. Tem que falar. A nossa secretária, ela conhece esses 12 princípios e é tão interessante que quando ela vai conversar com a gente, ela vira e fala assim, Ronan, baseado no princípio dos zero eggs, mas sem grosseria, eu tenho que te falar. Você pediu para eu marcar para você tal compromisso e você marcou outro compromisso na frente. Então, você está atrapalhando o meu trabalho, Ronan. Então, lá, já pode incluir no Manual de Cultura, um dos princípios da Desenrola é o zero eggs, mas sem grosseria. E para Que quê? legal. Pensando que as pessoas mudam, né? As pessoas mudam, coisas acontecem. Uhum. Para manter essa cultura e que ela seja disseminada, né, lá dentro, esses princípios, eles precisam estar visualmente de alguma forma, ou num ritual, sabe? Você começa a criar maneiras que as pessoas que estão ali, elas vejam e vivenciem isso. E aí isso fica cada vez mais forte. E o que é bom fica melhor ainda, né? E Então, sabe o que é interessante nisso que a Dani está falando? Que quanto mais você vivencia e divulga a cultura Desenrola, aí eu vou citar uma frase muito filosófica e romântica, que diz o seguinte, um cachorro cheira o outro. O que significa essa frase, um cachorro cheira o outro? Significa que quanto mais você vive e divulga a cultura da sua empresa, mais você vai atrair pessoas, tanto clientes quanto profissionais para trabalhar lá, que tenham afinidade com aquela cultura. Por isso que vai acontecer de atrair novos profissionais que quando entram com uma semana parece que já está lá há muito tempo. Essa impressão Porque mesmo. se identificaram com a cultura Desenrola. Eu Eu- costumo falar assim, rapidinho. Aham. Uma outra coisa que eu costumo falar, principalmente para quem é prestador de serviço, é o seguinte, que você tem a quantidade e a qualidade de clientes que você faz por merecer. Por quê? É assim, cara. A gente tem as nossas redes sociais, a gente indiretamente acaba divulgando a nossa cultura, quando vem que nós somos sócios e casados, quando vem o tanto que a gente valoriza do tempo em família, o tanto de casal empreendedor que a gente atende, sem divulgar nada de falar Atrai. assim, você é casal empreendedor, contrate a tutorianos. Não, porque atrai. Quando a Dani estava grávida, o tanto de gestante que a gente atraiu como cliente, então fica a minha dica aqui para vocês. Descrevam a cultura Desenrola e divulguem tanto no meio profissional quanto no meio da Agora, comunidade. Ô, Ronan, quando a gente fala também de cultura e assume isso e começa a praticar isso dentro da empresa da gente, vou te falar, na Tutorianos, por exemplo, foi uma decisão que, para mim, foi profissionalmente falando, uma das mais difíceis. Foi o momento que eu assumi que a Tutorianos era maior do que eu. Ela era maior do que eu e Ronan. Que ela não era mais RD de Ronan, não era RD de Ronan e Dani, não era Ronan Delfim, era Tutorianos, e ela precisava ser maior do que nós, e que ela tinha que existir, que a empresa cresceu. Ela tinha que existir sem nós dois. Que alguém iria pegar essa cultura, essa coisa que já estava sendo praticada, e ia continuar a fazer e manter aquilo vivo. E aí vem uma pergunta, e aí a gente já está falando de futuro, de longo prazo. Vocês conseguem enxergar Desenrola como algo que vai perpetuar? Como algo além de Lidiane, além de Lídia? Bom, deixa eu, antes de vocês Olha, responderem, vou falar duas coisas antes de vocês responderem, até para vocês ganharem tempo. Até para vocês ganharem tempo aí, para vocês se prepararem para responder. Uma vez eu ouvi do Thiago Nigro, que tem um podcast que daqui a pouco vai ficar do tamanho do Dono Cast, do Primo Rico lá, ele falando que as empresas, qualquer empresa, só tem 3 futuros possíveis. Só 3 futuros possíveis. Ou ter sucessão, que é quando alguém que já está lá dentro, ou algum familiar seus vai
ser o sucessor ou a sucessora daquilo, ou vai ser vendida, que é quando não é para um sucessor natural. E aí, pessoal, eu quero deixar claro da diferença de sucessor para herdeiro. Tem muita diferença. O sucessor faz o bolo aumentar de tamanho, o herdeiro divide o bolo. Tá? O herdeiro divide o bolo. Então, toda empresa só tem 3 possibilidades de futuro. Ou fazer a sucessão, ou ser vendida, ou fechar. Não tem outra possibilidade. Ou é sucessão, ou é ser vendida, ou fechar. Isso aí. E aí, do mesmo jeito que culturalmente nos países ocidentais, principalmente nos países latinos, a gente tem uma certeza que é a morte, mas não tem o hábito de falar dela. Muitas pessoas nem falam essa palavra, né? E tudo. A gente também tem uma certeza de que Lídia e Lidiane não são eternas. É aqui. É finito. É finito. E uma outra coisa que eu costumo falar também, que aí a Dani falou brilhantemente aí, é que o dono tem que se despir de vaidade. Permitir que a empresa seja maior do que ele. Que as necessidades das empresas sejam maiores do que as nossas pessoais. E não é fácil. Eu vou confessar aqui para vocês, depois que a gente virou franquia, e que a gente tem franqueados, a gente ficava assim, né, Dani? Meu Deus, como é que eu vou fazer para lá em Curitiba ou lá no Mato Grosso a pessoa manter o padrão que a gente quer? Ô, Dani, é o nosso nome que tá ali na frente. Dani, imagina queimar a gente. E aí a gente teve que se desapegar disso. Criamos manuais de cultura, manual de processos para garantir que a coisa vai andar lá minimamente bem. E também despimos de vaidade. Hoje, com toda tranquilidade, eu te falo que eu tenho franqueados que são 1000 vezes melhor do que eu. Porque eu quero que a Tutorianos cresça. Não que o Ronan e a Dani cresçam. Isso aí você tocou num ponto muito importante, porque no início a gente tinha também essa vaidade, né? Aham. Ali de Lidiane, mas hoje a gente quer a Desenrola acima de tudo. Muita gente nem sabe, antes todo mundo sabia que Lídia e Lidiane era, né, nós éramos as donas da Desenrola. Hoje muita gente sabe. Talvez através do podcast, né? Fica sabendo. Mas a Desenrola tá acima da gente, com certeza. E a gente se despiu dessa vaidade. E outra coisa que ajudou muito foi o acordo de cotista. Sim. Né? Você falou É, dessa questão de eu ia sucessão. comentar. Que era Fala o que eu ia disso. comentar. A gente tem um documento, né, um acordo de cotista, onde a gente traça tudo o que a gente deseja que aconteça, a forma, né, na falta de uma ou da outra. Uhum. Então, a gente já alinhou ali o futuro administrativo, né, da Desenrola, caso eu falte ou caso a Lídia falte. Olha, Porque a gente entende que a Desenrola, do jeito que tá aí, né, e tudo aconteceu porque Lídia e Lidiane, né, essa parceria ali que construiu. Então, como que a Lídia vai gerenciar, né, ou administrar com outra pessoa, e na minha falta, tudo que a gente construiu até hoje. Então, a gente Tá tudo já... documentado. Tudo documentado. O que a gente deseja que aconteça na falta de uma das duas. Agora, você acabou de ouvir acordo de cotista. O que é isso? Eu preciso disso, entendi, mas como é que faz? Me falem mais. Episódio 001. Episódio 001 com o Dr. Maicon Reis. Ele fala brilhantemente o que é o acordo de cotista, se ele cabe, você vai entender se ele cabe para sua empresa, parte do que funciona, qualquer dúvida também, esse profissional é um profissional que a gente indica. E foi ele que Será fez. nosso, foi ele que nosso fez. advogado, É da isso. empresa. Ele que é nosso Maravilhoso. advogado, ele que fez o acordo de cotista. Então, isso deixou a gente tranquila também, sabe? Nesse sentido. Até essa questão da sucessão, a gente documentou tudo. Foi um trabalho árduo que nós fizemos Não foi com o fácil. Márcio. mas trouxe Mas tranquilidade. Nossa, muito, Muito gente. bom. Isso angustiava a gente. Até atribuições, né?
que vem no acordo de cotista. Isso evita desentendimentos. As empresas que a gente possui, todas são regidas com acordos de cotista. E é importante rever isso de tempos em tempos. Hoje a gente já está sentindo a necessidade de rever. Precisando rever. Está precisando rever, analisar. Porque muda, né? A cabeça muda, as coisas, o negócio muda. O negócio muda. Exatamente. Isso mesmo. Bom, estamos chegando ao final, na reta final do nosso episódio 020. E aí, com certeza, gente, vou confessar uma coisa para vocês. A gente tenta trabalhar da forma mais organizada possível. Tem um roteiro pra gente seguir. Mas chega aqui, gente. A coisa vai saindo, bate-papo. Tenho certeza que a gente deixou de falar alguma coisa que a gente estava precisando de falar aqui para quem está aqui com a gente. Então, enquanto eu falo aqui outras questões, já vou dando um spoiler aqui. A gente está chegando ao final, então eu quero deixar para vocês aqui. Aquelas pessoas que estão pensando em empreender, ou aquelas pessoas que já empreendem e querem chegar com sucesso a 10 anos de existência. O que cada uma de vocês, Dani, Lidiane, Lídia, falaria que vocês não podem deixar de falar antes de acabar esse podcast? Enquanto isso, eu vou explicar uma coisa aqui. Você que está nos assistindo aqui, contrato social diz do CNPJ da empresa, tá? Quantos % da empresa, da sociedade cada um tem, qual que é o KNAI, qual a área de atuação da empresa. Acordo de cotista e esse contrato social fica registrado lá na junta comercial, tá? Um contador vai te ajudar muito a abrir esse contrato social da sua empresa. Então, o contrato social diz da empresa. Acordo de cotista diz da regra do negócio, do dia a dia. Se a Lídia quiser vender a parte dela um dia, quais são os critérios para calcular quanto vale a parte dela, quem vai ter prioridade na compra e por aí vai. Se qualquer coisa que acontecer com o negócio, é lá no acordo de cotista que vai estar descrito. Geralmente eu sugiro advogados do tipo Dr. Maicon. Por que eu sugiro advogado? Porque o contador também, muitas vezes, ele dá conta de criar o acordo de cotista. Mas ele geralmente cria o acordo de cotista quando a empresa está sendo montada. O advogado, ele conhece quando a sociedade está dando pau, velho. Geralmente chega no advogado, infelizmente, e a gente sugere os nossos clientes procurar antes, é quando o trem já está dando pau. Que não foi o nosso caso. Que não foi o caso de vocês. Vocês procuraram antes. Qual que é a melhor época de fazer o acordo de cotista? É quando está montando o negócio, quando a sociedade está bem entre os sócios. Isso é fundamental. Exatamente. Porque o advogado faz cada pergunta provoca cada discussão, cada reflexão, mas que depois traz a tranquilidade. Eu estou concluindo aqui que fazer a gestão traz tranquilidade para os donos. Sim. E é possível ter um certo nível de tranquilidade mesmo empreendendo, né? Sim. Bom, vamos lá, eu vou ficar por último. Não é que vai deixar de ter problema, né? Não é que vai deixar de ter problema, mas vai ter mais tranquilidade para resolver, né? Justamente. Dani Delfim, a gente não pode terminar o episódio 020 sem falar para quem está empreendendo e quer chegar aos 10 anos de empreendimento. Olha, eu também, claro que eu vou reforçar a questão da gestão, a questão do planejamento, gestão financeira, validação da ideia, ouvir o cliente. A gente falou de muita coisa aqui, mas eu queria também ter, né, aqui de frente para Lidiane, né, falar com elas e reforçar a questão da persistência. Como que a determinação, a persistência de vocês, o acreditar no sonho mesmo, porque fez parte de uma poxa, eu quero, vou fazer, mas é um sonho, é algo que vocês acreditam, eu percebi isso aqui nessa conversa. Então, empreender não é só, vou abrir um negócio, é lucro, não, é sonho também, é acreditar e parabéns por esses anos todos. Obrigada. Eu acredito que, pelo que vocês já construíram, eu acredito sim, mais 10, 20, vamos embora, vamos
deixar a Desenrola aí, porque ela é muito benéfica à nossa sociedade, a todos que estão lá atuando, né? Cumpre o seu papel social e a gente, como tutorianos, a gente tem muito orgulho de ter feito parte e fazer ainda, né? Quando vocês têm outras ideias de verticais para o negócio de vocês, vocês terem lembrado de nós. Agradeço demais a parceria, o respeito por vocês como profissionais. É muito grande. Parabéns. Obrigada, Dani. Muito obrigada. Vamos seguir assim? Vamos. Diane, ó, deixa eu falar aqui, que tá chegando mensagem aqui para mim, que eu ia pedir, eu citei que vocês iam falar quais são os planos para os próximos 10 anos e a gente não falou, né? É verdade. Então, antes de vocês deixarem as mensagens aqui, o pessoal tá me cobrando aqui os planos e os próximos 10 anos, cara. Vocês chegaram até aqui. E aí? O que dá para dar de spoiler aí? Os próximos 10 anos? O que é o plano? O plano é continuar atendendo, né? Ter esse acompanhamento terapêutico, né? Que é o atendimento terapêutico, que é o nosso foco, e fazer cada vez melhor pelo cliente. Então, é isso. E apetite, né? Essa área da alimentação. Nós não podemos deixar de reforçar qual que é a nossa missão mesmo, né? A Desenrola, né? A equipe Desenrola, nós somos facilitadores do aprendizado da criança, do desenvolvimento da criança. Por que nós somos facilitadores? Nós não somos responsáveis, nós somos facilitadores do processo de aprendizado, junto com os pais, junto com a escola, junto com todas as pessoas que fazem parte, né, da rede de apoio dessa criança. Tem até a ver com o nome, né? O porquê do Desenrola, né? Eu lembro que vocês me contaram. Desenrola vem de desenvolvimento. Então, então, a gente quer continuar sendo essa equipe facilitadora do processo de aprendizado da criança. Excelente. Lidiane, o que não podemos encerrar aqui sem você falar para quem empreende nessa área de clínica, para quem quer que a empresa chegue aos 10 anos? Ronan, eu acho que é fundamental conhecer o negócio, conhecer o cliente e ouvir sempre o cliente. Porque todas as vezes que a gente voltou para essas 3 atividades foram os momentos que a gente teve mais sucesso. Massa. Lídia? Eu recomendo ter a rede de apoio profissional, né? Consultor, o advogado, um bom contador também, que isso aí faz toda a diferença pro negócio ir longe. Massa. E acreditar em você, né? Na pessoa, né? No empreendedor que tem que acreditar. Entendi. Muito bom. Bom, o que eu quero falar para você é que empreender tem que melhorar a sua qualidade de vida. Não fica nessa de que durmam, trabalhem enquanto eles dormem, estude enquanto... Matar um leão por dia. Quero te convidar para fazer a seguinte análise. Você que empreende há 2 anos, sua qualidade de vida de alguma forma melhorou nos 2 últimos anos? Você que empreende há 5 anos, quando você olha para trás, você trocaria a qualidade de vida que você tem hoje pela que você tinha 5 anos atrás? Se você não trocaria, muito provavelmente você está empreendendo certo. Mas se você olha agora para 5 anos atrás e tem a sensação que há 5 anos atrás a sua qualidade de vida estava muito melhor do que agora, chama tutorianos, porque alguma coisa de errado está acontecendo. Fica a dica. Empreender tem que melhorar a sua qualidade de vida. Tem que melhorar. Se não estiver, e um bom filtro é esse. Você trocaria a vida que você tem hoje, Lidiane, pela vida que vocês tinham há 10 anos atrás? De jeito nenhum. Forma alguma. Jamais. Fica a dica. Dani, você pedi para você me lembrar dos nossos apoiadores aqui. Estamos chegando ao final. Estamos chegando ao final. E eu não posso deixar de agradecer a ME Publicidade, que tem com certeza a melhor infraestrutura. E não só a melhor infraestrutura para você gravar podcast, fazer filmagens fora, fazer filmagem aqui. Eles têm os melhores recursos, com certeza. Mas o principal diferencial é a equipe. Uma equipe comprometida com a entrega do melhor resultado para o cliente.
Cada vez que a gente vem aqui é uma melhoria, é uma busca incessante para oferecer o melhor. Eles têm a melhor equipe que não aparece para a gente aparecer da melhor forma possível. Então, quero agradecer demais a equipe da ME, tá sempre nos apoiando, sempre se aperfeiçoando e fazendo a gente aparecer cada vez melhor. Quero agradecer também o pessoal da 2P Marketing, 2P Alta Conversão, lá com o André Vieira. Cara, se você precisa de uma agência que pensa na estratégia e não vai ficar te vendendo 3 posts por semana em rede social, é a 2P. Se você quer só o básico ali, o trivial, 3 posts por semana, isso aí todo mundo vende, aí você escolhe por preço mesmo. Mas se você quer uma estratégia que vai te ajudar, uma estratégia de marketing vai te ajudar a chegar onde você quer com a sua empresa, tem que ser a 2P Marketing. Beleza? Também temos que falar de um assunto que eu adoro, que é comer. E, aliás, eu deixei... Gente, vocês até sabem o que eu vou falar. Já né? sabemos. É lógico que eu não podia deixar de falar. Gente, é muito bom ser consultor na Desenrola e reunir lá, tá? Os lanches, um capricho, um lanche. Diz a Dani que eu gosto de comer, que é porque eu sou de touro e tal. Mas Eu também. que lanche, que Também sou touro. capricho, tá? No lanche de lá. Aliás, tudo que essas meninas pegam pra fazer é com capricho. Não tem lógica, não. Com certeza é um diferencial. Não sei porque que você marcou as reuniões presenciais na tutorial. Não, já arrependi. O arrependimento. Mas aqui, elas não se contentam, não, sabe? Elas querem sempre agradar. Outro dia, mesma reunião sendo na Tutorianos, a Lidiane chegou lá com um brigadeiro de pistache, Ai, velho. eu comi. Meu Deus. Nossa, mas vamos falar aqui, já que a gente tá falando de comida, Padaria Timirim, nossa apoiadora aqui. Ela fica ao lado do Hospital Municipal de Timóteo. E que você já escolheu qual produto que você vai falar da Padaria Timirim? Caçarola. Caçarola. Ai, meu Deus do céu. A Dani costuma falar que lá você encontra produtos de vó, velho. A caçarola de lá tem o gostinho da caçarola que a minha saudosa vó Lulu já fazia. É a padaria do Léo, gente. Padaria do Léo. É. Padaria Timirim, ao lado do Hospital Municipal de Timóteo, com uma vista linda da Igreja Católica lá de Timóteo também. Vai lá. E o produto que eu quero te falar hoje é do hambúrguer. Hambúrguer. Nossa, eles têm um chapeiro lá, uma pessoa que faz um hambúrguer na chapa. Eita. E é impressionante, tá? Experimentei da última vez, nunca tinha comido um hambúrguer de lá. Super recomendo, além do excelente atendimento e do carisma da mãe do Léo, velho. A mãe Dona do Léo. Deja. A Dona Adoro Deja, uma Dona figura. Deja, gente. Com certeza você vai encontrar ela lá. Cara de vó, meu. Com certeza ela vai tentar te vender e vai conseguir vender um produto da Natura pra você lá. E, gente, vai na padaria Timirim, que eu super recomendo. E o nosso apoiador essencial também, é a Tutorianos, franquia para consultores, que nos apoia aqui também. Eles adotaram o nosso podcast e estão bancando essa nossa ideia de fazer um podcast aqui. Gente, quem quer... Última coisa, juro, mas não tá dando vontade de acabar com isso aqui não, com esse podcast não. Quem quiser encontrar vocês aí, conversar mais com vocês, que eu sei que até vocês já me confidencializaram, que já tem clínica pedindo consultoria com vocês, mas foca no atendimento lá ao cliente, Sim. manda pra cá, tá bom? Mas quem quiser continuar esse bate-papo com vocês, como é que encontram vocês aí? Rede social, telefone, endereço, fica à vontade aí. E aí, onde que a gente acha vocês? A gente tá no Cariru, na Rua Argentina, 166. Há 10 anos Há lá. 10 anos, no mesmo local. E nas redes sociais, né? No Instagram, lid.bittencourt. Lídia Ruela. Lídia Ruela e desenrola. Desenrola, underline, Underline desenvolvimento. Massa. E também agora tem a Petito Oficial, né, Ah. que é um Instagram também da Petito. Petito com 2 T's na última Isso, sílaba lá. isso, P-I-P-E-T-I-T-T-O. Isso. Petito. Petito Deixa eu só Oficial. contar uma última coisinha. Fica à que tem a vontade. ver com comida. Ah, ótimo. A gente comemora os aniversários das terapeutas, então tem bolo, presente, é uma delícia. E os pais têm levado o bolo para
para comemorar na Desenrola, para cantar parabéns na Desenrola, tamanho das crianças. Das crianças? Olha, que legal, cara. Para cantar com as tias, né? Com as Olha. terapeutas, e com as crianças que estiverem na hora. Então, isso aí gostam, né? Gostam de estar lá. É importante estar na Desenrola. Muito legal. Nesse Isso é um sentido. indicador excelente, tá? É. É um indicador excelente. Já tive ideias aqui, ai meu Deus. Tá, eu tive duas ideias. Primeiro eu quero falar sobre... Você me deu uma abertura para falar sobre relacionamento reverso. O que é relacionamento reverso? Por que ele chama reverso? Porque o comum é a empresa querer agradar o cliente. Mas um dos indicadores de maior importância de satisfação do cliente é quando ele pratica o relacionamento reverso. É quando o cliente quer agradar a empresa ou o profissional. Isso aí, então, vocês estão de parabéns, porque quando o seu cliente quer te agradar, isso chama relacionamento reverso e é um dos melhores indicadores de satisfação do cliente. E é emocionante. E a outra ideia que eu tive já é pegar a data do próximo aniversariante do mês e marcar a reunião da Tutoriamos lá nesse dia, por mera coincidência. Fechou. Temos uma reunião para agendar mesmo. Temos mesmo. Pois é. Gente, muito obrigado. Eu realmente tenho que finalizar esse episódio 020 aqui, tá? Espero que a gente tenha contribuído, trazendo informação importante, relevante, interessante para você aí. Não deixe de inscrever no nosso canal, se inscreva aí, envie para as pessoas que empreendem, que você deseja sucesso. Dá um presente para ela. Conhece um dono ou dona de uma micro ou pequena empresa? Encaminha esse episódio, dá de presente para ele sobre como que ele vai fazer a empresa dele sobreviver e ter sucesso até os 10 anos de existência, tá bom? Muito obrigado a todos, meninas. Parabéns pelos 10 anos, que venham mais 10, Amém. mais Amém. 20, com toda essa dedicação e profissionalismo de vocês. Muito obrigado. Obrigada. Um abraço, gente. Até o episódio 021. Tchau, tchau. Até. Tchau.